Mas vamos lá. Antes da gente passar aí a fala, muita cobrança, vocês acompanham nas redes sociais aí, porque eu não sei se essa cobrança pra cima do Tite tem a ver com, de repente, uma desconfiança especificamente ao trabalho do Tite, ou se é uma saudade do Leonardo Jardim, desse perfil. Mas, enfim, como que vocês avaliam esse início do trabalho do Tite no Cruzeiro, que está apenas no início, né, Arthur? Um pouquinho dos dois que você falou aí. Claro, uma expectativa e realidade, que o torcedor do Cruzeiro ficou com muita expectativa depois do ano passado, de dar essa sequência a um bom trabalho, uma desconfiança com o Tite, sim. Eu sou suspeito para falar porque gosto muito do Tite, acho que ele consegue desenvolver bons trabalhos, tem ótimas ideias e precisa retomar o fim da meada da sua carreira desde o final da sua trajetória na seleção brasileira. Mas são 5 jogos, não dá para cobrar o Tite depois de 5 jogos apenas, onde ele não deu nem sua cara para o time, não colocou nenhuma ideia ainda do jogo dele nesse time do Cruzeiro, que falta muito entrosamento e muita pressão em pouquíssimo tempo de trabalho. Peraí, antes da gente... Agora? Então pode trazer, meu filho. Eu quero entrar com uma picanha, entra. Traz a picanhazinha da Mitigril aí, que é a prioridade número 1. A Pri da Mitigril vai servir a rapaziada aí. O pessoal da plateia já tá bem à vontade ali também. Isso é picanhazinha, Pri? Pode deixar ela bem aqui, tá? Até o intervalo não tem mais nada. Mitigril, tá, pessoal? Para você fazer a sua festa, o seu evento, aquele churrasco de qualidade com carnes premium e aquele atendimento top da Pri. E o Catira mais ou menos, né? Mas brincadeira, viu, gente? O pessoal ali é top. O que você tá achando aí do trabalho do Wagner? Meu querido Rafa Nobre. Do Tite, né? Do Wagner não tem. O meu tá bom? Fala aí. Não tem. Até elogiei antes aqui. Tá voando. O que você tá achando do trabalho? Tá voando. Bem, beleza. Agora do Tite. Já elogiei ele aqui. Mas enfim, até eu concordo demais com o que o Arthur falou, só não consigo dizer que eu sou fã do Tite. Eu respeito e entendo a escolha do Tite. Acho que pro que tinha, pro que o mercado ofereceu, eu entendo a escolha. O que ele conquistou na carreira diz muito do que ele é como treinador, então é um cara incontestável, sim, por tudo que já ganhou, mas eu ainda tenho talvez um pouco o pé atrás com relação ao trabalho dele. Mas em qual sentido? No sentido de tentar encontrar o padrão de jogo. Acho que em alguns momentos eu acho que ele se perdeu na carreira, tanto que ele deu uma recuada. É claro que tem o aspecto psicológico também. Entendo, acho que as escolhas dele, mas eu ainda fico com o pé atrás, ainda por tudo que ele tinha potencial para apresentar, principalmente em grandes equipes, com bons jogadores nas mãos, né? Não por acaso é o que acontece no Cruzeiro também. 5 jogos só, eu acho que a gente tem que analisar também o contexto desses 5 jogos, né? No primeiro jogo, Pouso Alegre, um time praticamente sub-20, com alguns jogadores ali tidos como reservas. No segundo jogo, aí já o Tombense, né? Aí um jogo com o time reserva, mas com alguns jogadores com potencial para poder brigar com o titular, por exemplo, o Jonathan Jesus, né? O Chico da Costa estreando. Você acha que o Jonathan Jesus briga para ser titular? Acho que numa ausência do Vidalba, sim. Na presença dele não tem discussão, né? Hoje, mas sem o Vidalba, não dá pra gente pensar em João Marcelo, não sei. Não, assim, eu digo, você falou de brigar para titular. Com o Vidalba, né? Com o Vidalba. Não, com o Vidalba bem é o Vidalba. Uhum. Com o Vidalba bem não tem conversa. Mas sem Vidalba, acho que é isso mesmo. Então, para aquela situação que desenhou para a segunda rodada com o Vidalba machucado, era um titular em tese jogando, né? Sem o Vidalba. E aí o terceiro jogo com o time titular, e aí joga o que joga contra o Uberlândia. E aí depois aquela derrota no Mineirão para o Democrata. E aí eu acho que mesmo com reservas, o Cruzeiro tinha obrigação de ganhar aquele jogo, eram reservas que tinham obrigação de ganhar, o Cruzeiro jogou para ganhar, mas não ganhou. E no clássico ontem, um primeiro tempo do Cruzeiro ok, um primeiro tempo que vale todo o contexto, jogar fora de casa, pressionado, fora de casa em tese, né? Mas jogar no estádio do Atlético, enfim. Mas o Cruzeiro, num segundo tempo, completamente apagado, né? E aí eu acho que é o ponto que a gente tem que discutir aqui e, de fato, levar em consideração isso também. Agora, o Tite, ele veio antes de chegar no Cruzeiro, né, de 2 trabalhos, né? E principalmente onde teve muita cobrança foi no Flamengo, né? Que tinha uma baita de um elenco e acabou não conseguindo fazer o Flamengo jogar. Agora, eu confesso de verdade que eu fiquei surpreso quando o Cruzeiro anunciou o Tite. Eu imaginei
que o Cruzeiro ia seguir a linha de treinador estrangeiro. E aí quando veio o Tite, e foi tudo muito rápido, né? O anúncio da saída do... Não tô falando fora Tite aqui não, tá só uma opinião. E eu fiquei surpreso, falei, caramba, voltou com o treinador brasileiro? Não sei se esse cara com essa impressão também. O que você achou? O Arthur Jorge era um nome muito comentado, né? E o Cruzeiro queria também, né? Ser o sucessor do Cruzeiro, mas aí teria que pagar uma multa para tirar ele lá do Al Rayyan e acabou indo no Tite, que ficou um tempo sem trabalhar depois desse trabalho dele no Flamengo. Mas, assim, como a gente falou, são 5 jogos para ainda pro Tite Esses 5 jogos são 3 derrotas, 3 derrotas, isso, e 2 vitórias. E 2 vitórias. Mas tá muito claro para mim a ideia do Tite dentro do time do Cruzeiro. É jogar ali num 4-1-4-1 com bola e marcar num 4-4-2 como fazia o time do Cruzeiro no ano passado. É bem parecido. Já com bola, já um pouco diferente, com o Gerson e Matheus Pereira fazendo uma linha na frente, com 2 pontas, Christian e Arroio ou Wanderson, e o Caio Jorge mais lá na frente, um jogo mais posicional, um jogo mais de posse de bola, de circular a bola na frente da área, mas isso vai demandar tempo para ser ensaiado e reproduzido dentro de campo da melhor forma possível. A gente tá falando do Tite, tá todo mundo aqui metendo a ripa no Tite, mas vamos dar a oportunidade do homem se defender? Vamos ouvir aí então as palavras do senhor Adenor, logo depois da derrota. Com diferentes etapas dentro do próprio jogo, primeiro tempo controlando e tendo oportunidades vivas ou de construção ou de contra-ataque importantes. Um segundo tempo onde veio mais equilibrado e no momento que nós tomamos o gol aí sim caiu. A equipe sentiu, a equipe aí ela baixou o nível de competitividade, baixou o nível de qualidade, de passe, de posse de bola. E aí o adversário foi incisivo e marcou o segundo gol e venceu o jogo. Quando tava passando a coletiva do Tite ali, eu tô falando com os meninos, segue a treta lá na sala de imprensa, né? Eles já voltaram com o escudo aí do Atlético ali na coletiva do time rival, né? Da outra vez que o Cruzeiro tampou o escudo lá, desligaram as caixas de som, desligaram os microfones, a coletiva foi uma situação mais complicada, mas... O Wagner, o homem falou ali, ó. Primeiro tempo, o segundo tempo um pouquinho mais complicado. Você concorda com o seu Adenor? Concordo. Até ele mesmo já viu que o segundo tempo a equipe perdeu um pouco de volume, né? Ela teve que se abrir, queria jogar um pouco da maneira do Jardim, só que a recomposição não era como o Jardim faz. Eu queria fazer uma pontuação aqui, Diogo, que é a seguinte. Esse ano é muito atípico para você, torcedor, entender. O Tite terá pouco tempo para treinar a equipe como o Jardim teve no ano passado. E muita cobrança, porque daqui a pouco tem Libertadores chegando. Exato, Libertadores e lembrando do calendário. Às vezes a gente esquece. O ano passado, às vezes tinha paralisação, jogo de seleção, tinha-se 10, 15 dias para o Jardim ficar arrumando o time. O Tite não vai ter esse ano porque é ano de Copa. Então você encurtou o seu calendário. E ainda o Cruzeiro jogou até dezembro do ano passado. Ou seja, teve que descansar, teve que fazer uma loucura aí para descansar os jogadores para se apresentar. Estamos vivendo um ano muito atípico no futebol. Então tudo muda. Tudo que a gente vai falar aqui também, a gente tem que lembrar disso. Para a gente não ser injusto com o Cruzeiro, não ser injusto com o Tite, nem com os jogadores. Porque é ano em que você tem que dar resultado por aqueles jogadores importantes que você está fazendo, por todo o investimento que está sendo feito no Cruzeiro, só que sem tempo de treinar, fica ainda mais difícil. Tomara que o Cruzeiro encontre o caminho da vitória, para trabalhar na vitória fica um pouco mais fácil.